Oi, gente, bom dia. Bem-vindos a mais um devocional desta segunda-feira. E hoje eu quero estar lendo com vocês em 2 Coríntios 12, o versículo 9, que vai dizer assim: Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma verdade que muda a nossa forma de enxergar as dificuldades da nossa vida, que a graça do Senhor é suficiente. O apóstolo Paulo, ele diz que ele recebeu um espinho na carne para que ele não se exaltasse por causa das grandes revelações que ele havia recebido. Ele orou por 3 vezes pedindo que Deus tirasse aquilo dele, mas o Senhor o respondeu dizendo que a graça dele era suficiente, porque o seu poder se aperfeiçoava na fraqueza. E nem tudo aquilo que nós pedimos para sair da nossa vida precisa sair. Existem coisas que permanecem porque Deus continua operando em nós através delas. Paulo, ele tinha revelações profundas, então Deus permitiu que ele mantivesse os pés deles no chão para que o seu coração estivesse no céu. Então, quer dizer que aquele espinho, ele não era um castigo, ele era proteção para Paulo. E muitas vezes nós pensamos que precisamos ser fortes, fazer acontecer, correr, resolver tudo, porque nós achamos que se não fizermos, talvez ficaremos para trás. Mas existem momentos em que Deus não permite que coisas aconteçam justamente para nos ensinar sobre dependência dele. Existem lugares onde a nossa força, em vez de ajudar, ela atrapalha. Mas a nossa dependência do Senhor, ela libera para Deus agir. E talvez hoje você esteja vivendo um momento de dificuldade, talvez você já pediu para que Deus tirasse, e isso que você pediu para que o Senhor tirasse ainda continua aí. Eu quero te trazer uma palavra de esperança nesta manhã, de que a graça do Senhor é suficiente para te sustentar, de que a graça do Senhor é suficiente para te manter em pé, que a graça do Senhor é suficiente para te fazer caminhar um pouco mais, de que a graça do Senhor é suficiente para te segurar nos dias em que você acha que não vai conseguir. O poder de Deus, ele se manifesta justamente quando a nossa força acaba. Então, não perca a esperança. Se existe algo que ainda permanece, é porque a graça continua te sustentando. E se a graça está te sustentando, você não está sozinho, você não está sozinha. Porque por mais difícil que seja qualquer coisa, a graça do Senhor, ela é suficiente, porque o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Que essa semana seja uma semana de bênçãos, uma semana guardada pelo Senhor. E não esqueça que a graça dele está sobre você. O espinho de Paulo não era castigo, era proteção. Quem sabe esse espinho na carne ao qual você tem pedido para o Senhor tirar, não seja castigo, não seja qualquer outra coisa a não ser proteção para a sua vida. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.